Todo mundo pro chão, pro chão! Que é isso? O que vocês estão procurando? Estão cometendo um grande erro. Isso é um menino, é uma criança. Eu não fiz nada, pai! Não controla nada aqui! Olha pra mim! É uma loucura, né? O que o teu cérebro manda você fazer quando é moleque. A lógica da subjetivação incel demonstra que o ódio projetado ao feminino advém, na verdade, de um ressentimento da relação desse sujeito com o outro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um Psique em Xeque. Antes de mais nada, peço a você que se inscreva no canal, ative os sinos de notificação para todo novo conteúdo você ser avisado, bem como deixe aí seu like e seu comentário. Isso é muito importante para que possamos crescer aqui na plataforma e assim alcançarmos mais pessoas para falarmos um pouco de psicanálise, psicologia, pensamento contemporâneo, ok? Como você já viu na introdução, o tema do vídeo de hoje é abordarmos um pouco a lógica do que nós vamos denominar aqui de subjetivação incel, advindo, né, dessa repercussão que está sendo trazida pela série da Netflix Adolescência. Então nós vamos abordar esse tema a partir da série. Então, assim, para aqueles que, vamos assim dizer, prezam pela experiência estética, pelo primeiro contato com determinado conteúdo, se ainda não assistiu à série, já a priori aviso que teremos alguns spoilers aqui. Então, mas se você não liga, continue conosco, mas se você que ainda não viu a série, vá lá, assista e volte aqui para comentar qual foi a sua experiência, tá bom? Então nós vamos, como eu já disse, abordar esse assunto nessa temática em torno dessa série que tem trazido vários debates sobre muitos temas que ali são abordados, na minha avaliação, de forma brilhante pelos autores, pelo diretor, pelos atores envolvidos, por cada escolha ali do elenco. Para mim, é uma série excepcional e que merece ser vista e merece a repercussão que está tendo. Eu confesso que ao ir assistindo foi me produzindo um certo mal-estar, comentei com a minha esposa sobre esse mal-estar e suponho que a causalidade desse mal-estar que fui sentindo advém do fato de ser pai, né, de duas filhas, duas meninas. Uma vai completar 18 anos, então saindo da fase adolescente, entrando aí na fase adulta, e uma que está começando, está no período da sua infância plena, né, que está com 1 ano e 9 meses. Talvez o meu maior mal-estar esteja nessa questão, mas suponho que não seja só isso. Tem outros critérios ali que, ao me avaliar, né, na minha própria análise, talvez eu possa discutir o porquê fiquei e senti esse mal-estar ao entrar em contato com essa série. Mas, voltando aqui à ideia, para a nossa conversa de hoje, para abordarmos o tema de hoje, eu fiz um pequeno roteiro. Então, eu vou ditar aqui qual é o roteiro e depois nós entramos em cada um dos pontos, tá bom? O primeiro ponto que eu quero abordar junto com vocês é o enredo da série. Então, vou fazer uma descrição muito breve aqui do enredo da série, citar o nome dos principais envolvidos aqui na trama, né, dramática, e depois disso, eu quero falar um pouco de uma questão mais teórica. Então, nós vamos falar dos processos de desenvolvimento do eu, partindo do estádio do espelho em Jacques Lacan. Então, num segundo momento é isso que vamos abordar. Já no terceiro momento, quero fazer uma marcação do que seja adolescência para a psicanálise. Uma vez que a série se chama Adolescência, supõe ser de extrema relevância demarcar o que psicanaliticamente nós entendemos o que seja adolescência. Num quarto momento, quero falar das redes sociais, do bullying e da escola, né, dessa relação intrincada que aparece muito fantasticamente na série, abordada de forma brilhante na minha avaliação. Em quinto lugar, nós vamos abordar a lógica da subjetivação incel. O que nós estamos chamando de subjetivação e qual que é a lógica que permeia isso e como isso implica sobre o sujeito que está exposto a esta lógica de subjetivação. O que leva, então, ao último ponto do nosso vídeo de hoje, que é a concepção de ressentimento aqui como sendo algo advindo, né,
de uma ferida narcísica que esse sujeito sofre, e assim ele projeta, então, o seu ódio contra o campo do feminino. Então, essa é a tese, né? Esse último ponto aqui é a tese central do argumento que nós vamos traçar no vídeo de hoje, tá bom? Então vamos lá, me acompanhem e vamos embora nessa aventura. A série começa, né, de uma forma bem dramática, com a polícia invadindo a casa da família Miller, que é composta por 4 integrantes. O primeiro deles é o pai, né, o pai de família ali, que é o Ed Miller, e a mãe, Manda Miller. O casal, então, que tem 2 filhos, a Lisa Miller, que é uma filha mais velha, e o protagonista da série, que é o Jamie Miller, que é um garoto de 13 anos, que a polícia invade a casa da família Miller, o acusando de ter assassinado uma menina, ou estava sob suspeita de ter assassinado uma menina. A Kate, que é uma menina com a idade similar à do Jamie, e que estuda na mesma escola que ele. Então começa a série de forma extremamente dramática. O primeiro corte de cena é esse, né? Essa invasão na casa da família Miller e toda a dramaticidade em torno de uma cena envolvendo policiais dentro de um lar em busca de alguém que é acusado de assassinato, e de um assassinato brutal, né? Da menina, da jovem Kate. A polícia entra gritando, mandando todos ao chão, e automaticamente já se direciona perguntando onde está o garoto, e vão indicando, e eles vão subindo, vão até o 2º andar, e o Jamie está sentado no seu quarto, então a polícia dá a voz de prisão para ele. Imediatamente ao ouvir a abordagem policial e da voz de prisão sendo dada a ele, ele grita especificamente o pai. Pai, eu não fiz nada. Isso é muito importante, como o enredo da série vai marcando para nós algumas coisas, da relação do Jamie com o campo masculino, no caso representado aqui pela sua figura paterna, pelo Ed, bem como de como ele muitas vezes vai ignorar o campo feminino, representado tanto pela sua mãe, como pela sua irmã, como pela psicóloga que vai chegar lá, e nós daqui a pouco podemos tocar um pouco na questão da psicóloga, que é para mim uma das cenas mais brilhantes da série, é a interação dele com a psicóloga, né, depois de já preso, e de como que ele ignora, escamoteia o campo feminino o tempo inteiro e convoca uma discursividade em torno da masculinidade. Isso é muito importante e muito bem abordado na série. Então, quando eles dão essa voz de prisão, levam ele preso, e aí começa todo aquele processo, né, de investigação para tentar comprovar que aquilo que ele está sob acusação é verdade ou não. Porém, a polícia já tinha inúmeros elementos que apontavam ser ele, o Jamie, o culpado. E eles vão fazendo as perguntas para ele, mas é um ponto importante da série que quando ele chega lá na delegacia, ele pode escolher uma pessoa para ficar com ele, um profissional, o pai ou a mãe. Mais uma vez, ele convoca o pai e não escolhe a mãe e nem um profissional. Então o pai acompanha o depoimento que ele dá para a polícia, que são 2 policiais que estão à frente da investigação, que são o Luke Bascombe e a Misha Frank. Esses 2 detetives estão à frente da investigação, então ele vai prestar o depoimento diante desses 2 policiais, e o pai está acompanhando. Então a polícia vai fazendo as indagações, onde ele estava, naquele horário, e toda aquela coisa que é de praxe, né, nessas séries e nessas cenas policiais, mas a polícia vai mostrando elementos, fotos dele próximo ao lugar onde a menina foi encontrada, vai mostrando recortes, mostra a roupa, uma foto que estava a roupa, perguntou se a roupa era dele, se o tênis muito específico era dele, enfim, e ele o tempo inteiro em negação. Até que, por fim, o policial vira um laptop para ele e para o pai e mostra a cena bárbara, né, do que aconteceu, da execução da menina. E mesmo assim, ele continuava negando, dizendo que aquilo podia ser feito, a filmagem pode ser montada. Enfim, ele continua negando que tenha feito, mesmo que a imagem corrobore com a questão que a polícia está ali já o acusando, né? E aqui você percebe que a série ela é muito rápida em demonstrar qual é a finalidade dela. Não é de fazer suspense em torno de quem cometeu ou quem não cometeu.
Então isso é muito importante, ok? Então por isso que eu falei, o spoiler vai acontecer, vai. Mas você vai ver isso na primeira cena, já logo no início, no primeiro episódio, você já vai ter um enredo praticamente quase todo da série, né? Só que alguns outros elementos vão aparecer, que vão aparecer durante a investigação. Então a polícia vai à escola, onde esse menino estuda, e começa a evocar situações na escola. Então o policial, o de Luke, né? Ele tem um filho que estuda na escola que está 2 anos à frente do Jamie e da Kate e dos demais meninos que são da classe deles. E a relação desse policial com o filho também é muito curiosa. Uma hora o policial chama o filho dele de filho, ele olha para o pai e fala assim, tá me chamando de filho? Você nunca me chama de filho. Aí ele chama ele para comer alguma coisa, isso depois de uma interação, de uma cena lá, e ele vai provocar, vai falar com o pai que estava na aula de francês, que tinha aprendido francês. O pai pergunta, você sabe falar francês? Então, sim, isso demonstra ali uma relação muito problemática também entre o policial e o filho dele, que é bastante importante nós destacarmos. Só que não é dado ênfase a essa relação. Essa foi a impressão que eu tive ao assistir a série. Mas nessa interação do policial com o filho dele vai dando elementos para esse policial que ele não estava entendendo o que estava acontecendo. E por que, possivelmente, quais foram as motivações, se é que podemos achar que existe alguma, motivações do Jamie ter feito aquilo com a Kate, ou seja, ter assassinado ela. Então, o filho do policial fala com ele, você não está entendendo o que está acontecendo aqui. Você já viu como que ela se direcionava a ele nas redes sociais? E aqui aparece elementos de cunho do bullying, que daqui a pouco nós vamos abordar, como eu falei com você no tópico, que nós vamos abordar sobre isso, fazendo essa relação da escola com essa concepção do bullying e das redes sociais, né? Então, o filho dele começa a indicar para ele que a rede social tem uma linguagem muito própria, de códigos aonde os jovens muitas vezes se comunicam, e em especial um grupo, vamos assim dizer, um fórum de pessoas, alguma coisa do tipo, que são chamados de manosfera, ou seja, de quais homens muitas vezes que se identificam ali uns com os outros e de que partilham das mesmas ideias. E dentro dessa manosfera é que entra a concepção de incel. Incel é a junção de duas palavras, celibatário e involuntário. E esses incels são pessoas, esse nome foi dado por uma mulher, tá? Essa categoria chamada de incel, foi uma mulher que criou esse nome para indicar aqueles homens que por frustração, né, na sua vida amorosa, sexual, homens heterossexuais, por essa frustração, começam a culpar as mulheres pelo seu insucesso no campo sexual e amoroso, bem como a sociedade. Então isso é um catalisador de uma lógica, por vezes, por trás da concepção de incel, que daqui a pouco nós vamos abordar de uma melhor maneira. Então, o enredo, basicamente, da série é esse. A Kate, teoricamente, havia cometido bullying com o Jamie nas redes sociais. Como eu já falei, vamos abordar quando falarmos disso, ok? Então, dado esse enredo, eu acho que era preciso desse enredo, porque depois nós só vamos evocando aqui os pontos específicos para, teoricamente, tentarmos sustentar o nosso argumento em torno disso. Agora vamos para o ponto 2, que é a ideia de processo de desenvolvimento do eu no estádio do espelho em Jacques Lacan. O estádio do espelho em Jacques Lacan representa o momento em que começa uma constituição do eu na pessoa. Quando esse período está acontecendo, não existe ali um eu. Lacan, e tanto Lacan como Freud, vão entender que o eu não é algo que nasce pronto no sujeito, que isso vai se desenvolvendo e que precisa haver certos aspectos que vão demonstrando e vão constituindo este eu para a pessoa. Em Freud, é comum chamarmos do período do narcisismo primário como processo de identificação. Então, os processos de identificação e esse narcisismo primário é que vão ser responsáveis ali, inicialmente, do ponto de vista psicológico, lá na metapsicologia freudiana, num texto de 1915, né, que é a Introdução ao Narcisismo, onde Freud vai nos indicar essa constituição do eu a partir desse período. Em Jacques Lacan, um correspondente possível do ponto de vista teórico
é o que se chama de estádio do espelho, que é o que Lacan evoca essa concepção de estádio do espelho, né? Tem nos escritos de Jacques Lacan um texto sobre isso, mas já em 1936 ele tinha apresentado um texto já tinha apresentado esse argumento do estado do espelho, mas nos escritos está lá um texto que supõe ser magistral e muito importante para entendermos como é que isso funciona. O estado do espelho, então, também é um processo, como eu falei, um pouco análogo ao que aparece em Freud sobre o narcisismo primário e o processo de identificação, né? No estado do espelho em Lacan é quando eu vou me frente à imagem do outro e nas identificações que eu tenho frente ao outro, que eu vou, então, inicialmente a constituir ali um eu. Não tem um eu ainda propriamente dito, mas começa a existir aqui uma constituição de eu na minha relação com o outro. Outro aqui, lembremos, com O minúsculo em Jacques Lacan. O outro semelhante, o outro parecido comigo. Então isso pode acontecer com uma criança em frente a um espelho, um bebê que ali há uma marcação teórica assim, de um tempo lógico, mais lógico do que cronológico, entre ali aproximadamente 6 meses de idade a 1 ano e 8 meses de idade. E o que tem por trás dessa constituição do eu? É que o corpo do bebê, o bebê tem um corpo meio que esfacelado, despedaçado, não tem a concepção de unificação do corpo. O corpo não é entendido por um bebê como sendo uma unidade. Então, a experiência corporal que um bebê tem é de um corpo despedaçado, por isso que não tem aquela coordenação motora fina, por isso que não tem vários elementos que vão se desenvolvendo ao longo da vida de um bebê. Então, a experiência corporal ali, naquele primeiro momento, é desfacelado. Quando começa a acontecer esse processo de identificação frente ao outro, que pode ser frente a um espelho, mas não podemos tomar isso de forma literal. Pode ser diante do outro, o outro semelhante, o outro que é o pai, o outro que é a mãe, o outro que é o irmão, o outro que é a avó, que é o cuidador, que é a cuidadora. Enfim, eu começo a entender que eu sou um e que tenho outro. E essa experiência é em demasia corporal. E qual é a predominância, pensando lá em Jacques Lacan, dos registros? Real, simbólico e imaginário. Nesse período, o que predomina é o campo do imaginário. Então, esse início de constituição do eu se dá por um eu especular. Ainda seria um moi lá no francês e não um je lá no francês. O je é o eu, que é esse eu mais bem elaborado e já constituído, já desenvolvido. Esse moi é um eu que ainda está assim, em início, embrionário, e é aquele muito especular. É aquele que ainda não sei direito diferenciar necessariamente eu do outro, mas é um início de identificações com o outro que possibilita o surgimento desse eu. Agora, preste bem atenção. Eu disse que prevalece aqui o campo imaginário, nesse primeiro momento, e que o corpo, então, começa a ter uma concepção, o bebê inicia ali a ter uma concepção corporal, de unidade corporal, entre que eu sou um, eu tenho um corpo, e existe o outro que é fora de mim. Então, é assim que começa a constituição. Ela é especular, ela é do ponto de vista imaginário. E aqui não é do ponto de vista da imaginação, como no senso comum. É do ponto de vista imaginário, que ou seja, onde se começa ali os grandes engodos. O eu é cheio dos engodos, é cheio dos equívocos, dos enganos, né? Por isso que é muito especular. Começa como que o outro quer de mim, o que eu sou frente ao outro, quem sou eu. Isso é muito especular e isso perdura talvez durante toda a vida, né? Mas enfim, desse ponto de vista, tendo nesse início esse processo, o corpo é uma questão muito importante e como que se dá esse processo implica muitas vezes em como a pessoa vai lidar consigo mesmo e com o outro e com o próprio corpo durante todo o processo da vida. Isso não é um determinante, mas é relevante para a conversa.
E por que eu achei importante marcar isso aqui? Porque o corpo nessa série é uma questão muito importante. O Jamie se entende como sendo um incel, como nós vamos abordar, e um problema dessas pessoas que passam por esses modos de subjetivação, que nós estamos chamando de incel, é que o corpo para eles é um problema. Eles não se consideram pessoas bonitas. Se você assistiu a série, você viu, e você verá, para quem não viu ainda, que ele se acha um menino feio, ele não se acha bonito. Ele não acha que ele consegue, vamos assim dizer, atender aos critérios estéticos idealizados pelo campo social e, claro, especialmente pelo campo feminino. Então, lá na manosfera, como o filho do policial vai dizer para ele, que 80% dos homens não são atraentes para as mulheres. Então, eles não conseguem ficar com essas mulheres do ponto de vista convencional. Por isso que eles têm que se impor na força, na imposição, é na forma de humilhação, é na forma de subjugação, percebe? Então, a ideia de corpo aqui e desse período do estado do espelho é muito importante na série e precisamos entender do como que se dá aqui esse processo, pensando na relação desse menino, desse Jamie, com seu pai, o Ed, bem como com a sua mãe. O que se deu nesse enredo? Nós não temos elementos, né, na série para conseguirmos entender exatamente o que aconteceu nesse período. Mas isso, eu queria fazer essa digressão teórica para apontar que é um período importante quando se trata de uma questão, né, relacionada, vamos assim dizer, ao campo corporal e à constituição do eu. E só para demarcar teoricamente, o eu vai se desenvolver propriamente dito com a introdução do Infã e Lacan, lembremos, é aquele que ainda não está introduzido no campo simbólico. O campo simbólico precede a nossa existência. Ele é antes de nós. Nós somos falados antes mesmo de nascer. Porém, a nossa introdução no campo simbólico, a nossa incorporação ao campo simbólico é um processo que vai se dando com as nossas vivências, com a nossa relação com esse outro semelhante. Então, aonde vai se possibilitar, inclusive, a existência aí, quando o campo simbólico vai fazendo parte dessa constituição desse eu do sujeito, é quando vai, então, surgir o grande outro, o outro com O maiúsculo lá no Lacan. Ou, se você quer achar um análogo assim aproximado em Freud, seria o recalque originário, o recalque primordial, que é aquele que é responsável por fazer a cisão entre o isso, né, o id e o eu, percebe? Então Lacan vai ser o grande outro, o outro e o eu, percebe? Então, acho que é importante fazer essa digressão teórica e fazer essa marcação e apontando para o aspecto corporal que para esse menino lá, o Jamie, e para todos que se encontram nessa categoria de incel, é uma questão muito importante. O incel é aquele que muitas vezes, por exemplo, vai dizer que não foi sorteado na loteria genética. Por isso ele não corresponde aos critérios que as mulheres, né, que o campo feminino espera esteticamente de um homem. Ok? Então, marcado esse ponto, agora vamos discutir um pouco o que é a adolescência para a psicanálise, que tem tudo a ver com essa problemática corporal, de imagem, e por isso que eu achei que era relevante fazermos essa demarcação. Para a psicanálise, a adolescência não se reduz a um mero processo biológico. Tem também as suas marcações biológicas, porém, é levado em consideração o desenvolvimento psicossexual da criança, ou seja, as fases a qual Freud abordou nos 3 ensaios da teoria da sexualidade, no texto de 1905. Nessas subdivisões, nessas fases, né, uma que surge, ela depois vai ser, outra vai surgir posteriormente, mas essa que veio primeiro não desaparece com o surgimento da próxima, ou seja, elas vão se unindo umas às outras e permanece funcionando no sujeito, mesmo com o aparecimento e surgimento da próxima. Okay? Então, não é uma sobreposição e logo um abandono da fase anterior, mas é uma somatória onde essas fases vão acontecendo e elas então vão dando norte e desenvolvendo tanto a personalidade como o próprio campo, como eu falei, biológico da pessoa. Então, não se reduz a um ou a outro. É essa junção, né, do campo biológico com o psíquico e que vai sendo responsável por moldar, em alguma medida, a personalidade da pessoa, ou vamos assim dizer, o núcleo duro da personalidade da pessoa. E essas fases são divididas da seguinte maneira. A fase oral,
que é onde a oralidade, no campo oral, é o responsável, para onde as pulsões, pensando lá em Freud, na questão pulsional, onde as pulsões se direcionam em busca de satisfação. Por isso que toda vez o bebezinho vai querer levar tudo à boca e vai associar isso muitas vezes a satisfação com questões básicas para a sua sobrevivência, como alimentação, e o que isso vai perdurando durante toda a vida. Como eu disse, não é abandonado mesmo na vida adulta. Por isso que muitas pessoas, muitas vezes, têm muitos vícios de forma oral, cigarro, entorpecentes, bebida alcoólica, né, como um todo, e algumas outras formas de rito de levar coisas à boca que lhe traz ali uma certa satisfação e um apaziguamento, né, da diminuição da pressão, pensando lá nas tópicas freudianas, na forma de funcionamento econômico, topológica e dinâmica, né, do aparelho psíquico no Freud. Uma segunda fase que vai aparecer depois da oral é a fase anal, ou seja, essa pulsionalidade se direciona à zona erógena, que é a região anal, e ali vai produzir uma certa satisfação para o bebezinho quando ele começa, então, a ter um certo controle esfincteriano, e ali, nesse controle do esfíncter, ele vai tendo, então, um certo manejo que lhe dá satisfação em alguma medida, que ele sente corporalmente essa satisfação, diga-se de passagem. Uma próxima fase é a fase fálica. Não confundir fase fálica com fase genital, que é a última fase que nós chegaremos nela. A fase fálica é onde tem ali uma satisfação na região genital, mas é o bebê ou a criança com ela mesma. Ela sente ali uma certa coceira, ela sente ali que tem algo ali que é diferente. Por quê? Porque a pulsão está espalhada no corpo dessa criança, buscando zonas erógenas, aonde pode, muitas vezes, ter uma certa satisfação ali para ela mesma, ela com ela mesma. Lembremos que sexualidade para uma criança não é análogo à sexualidade adulta, gente. Isso precisa ficar sempre bem demarcado. Uma criança entende algo ali que ela acha interessante nela mesma, né? O adulto vai buscar alguém para lhe dar satisfação quando assim ele o quer. Ele entende que o outro pode lhe oferecer isso. A criança não. Então a criança tem outra semântica para abordar isso. Ela não entende nos mesmos termos, obviamente, que um adulto já entende. E o que vem depois disso? É o chamado período de latência. Que é aquele período que a criança começa a buscar a socialização, que gosta de ficar com os coleguinhas na escola, vira as costas para o pai e para a mãe, sai correndo para a escolinha, porque quer ficar com os coleguinhas lá. Então, até alguns pais se sentem feridos, né? Se sentem ali com o seu narcisismo ferido, para ficar aqui com um pouco do que nós estamos abordando no vídeo de hoje. E ali a criança, então, vai ter um maior período de socialização, que é esse período de latência. Que eu não gosto muito da ideia de suspensão, né, dessas fases, como se fosse um período que nada tivesse acontecendo. Não, continua acontecendo coisas no corpo da criança, a pulsionalidade supõe que continua ali acontecendo, mas talvez não tenha nada que indique isso tão claramente como no caso das fases anteriores e bem como na que vai chegar posteriormente a essa, que é a fase genital. Aí sim, aqui nesse longo período de latência, vai chegar a fase genital, que é a organização das pulsões em torno do campo genital. Agora, essa pessoa que antes não olhava para fora para buscar, né, um parceiro, uma parceira, porque se trata de uma criança, então não tem essa interpretação, agora já vai querer buscar alguém fora para ser um parceiro, uma parceira. E é exatamente nesse período genital que coincide aproximadamente com a idade de 12, 13 anos, 14 anos. Isso não é cronologicamente bem marcado, tá, gente? É aproximadamente dentro desse período, né, de tempo aí, com essa idade aproximada. E você vai perceber que é exatamente esse período, né, de puberdade, que é chamado no senso comum, bem como coincide com a idade do Jamie na série, que tem 13 anos e que começa a querer, então, ter meninas, garotas para se relacionar, e essa frustração e esse bullying por ele sofrido, como nós veremos, produz efeitos extremamente negativos nele. Perceba que, então, a adolescência para a psicanálise se trata do desenvolvimento psicossexual da criança passando por essas fases, chegando, então, na fase genital, que coincide também
com a resolução do complexo de Édipo como proposto por Freud. Ou seja, aqui que a pessoa começa a ter condições de começar a avaliar qual é a sua orientação sexual, qual é o gênero pelo qual se identifica, como é que ele quer se relacionar, com qual tipo de pessoa quer se relacionar, quais são os seus interesses. É nesse momento que isso se inicia, tá bom? Então, perceba que não coincide necessariamente, né, a adolescência reduzida a um campo biológico, mas tem todo um processo psico que se relaciona em Freud com a questão sexual, que precisa incidir para que a pessoa comece a ter ideia de quais são as suas predileções para a busca de um parceiro ou parceira no campo social. Nesse momento, então, nesse tópico agora, dado e explicado o que é a adolescência, nós vamos entrar então na concepção de redes sociais, bullying e escola. As redes sociais funcionam muitas vezes a aglutinar pessoas segmentadamente, ou seja, a formar bolhas, onde vai se indicando para a pessoa que está se utilizando das redes sociais conteúdos a qual ela mais tem predileção por eles. Ou seja, isso reforça uma lógica daquilo que a gente pensa já saber, isso reforça a lógica de extremismos que nós possamos ter em algum momento, ela vai indicar cada vez mais conteúdos e indicar pessoas para você se associar a elas que também pensam desta maneira. Isso apresenta uma lógica a ideia do processo de identificação, né? Que é como eu vou me construindo o meu eu vai sendo constituído a partir da minha relação com o outro, como eu disse lá na questão do estado do espelho. A rede social vai fazendo uma espécie de ligação psíquica via meio digital, a qual vai se apresentando cada vez mais pessoas que pareçam comigo. Nesse sentido, ela sempre vai, as redes sociais, a internet, esse jogo digital, vai sempre aparecer como mais exacerbado tudo aquilo que ela me apresenta. Isso quer seja os grupos, quer seja as formas de pensamento que lá aparecem. E tem uma lógica na rede social que é quanto mais violento é o discurso, mais a rede social é alimentada. Ou seja, quanto mais radical, partindo para o campo da violência, é o discurso apresentado no campo da rede, mais ela apresenta engajamento e mais ela entrega esse conteúdo, mais ela aproxima as pessoas que pensam dessa forma. Nesse sentido, o campo das redes sociais funciona, por exemplo, para aglutinar os fóruns dos incels, dos chamados Red Pills, que tem um vídeo aqui no canal, vai aparecer no card aí em cima em algum lugar. Se você quiser, vá lá conferir o vídeo que nós fizemos sobre os Red Pills, que muitas vezes os incels, esses incels, geralmente faz parte desse grupo Red Pill. Né? São grupos, são questões muito próximas. Então as redes sociais tendem a favorecer a radicalização que vai alimentando cada vez mais um determinado discurso de ódio, um discurso odioso contra um determinado grupo, contra uma determinada pessoa, e ela tem uma amplitude, né, uma amplificação de tudo quanto lá é colocado. Então todo discurso lá ganha muito espaço, uma vez que é um lugar, como eu disse, que favorece a radicalização. Tem um livro, que é esse aqui, ó, do Giuliano da Empoli, que é Os Engenheiros do Caos, e nesse livro o Giuliano que fez esse livro na época da política, daquela polarização política, e ele indica que como que o algoritmo trabalha radicalizando e prendendo cada vez mais a pessoa que apresenta um discurso radicalizado dentro da rede social. Então, é algo que vai funcionar com toda forma de violência que ali aparece, isso vai ser aglutinado. Eu disse que os Red Pills, os incels, vão ter um discurso radicalizado e nesse lugar vai ter uma amplificação dessa radicalidade e vai alcançar mais pessoas e vai aglutinar mais pessoas que também se identificam umas com as outras e com o discurso vigente que uma e outra bota em circulação no laço social nesse espaço digital. Mas também tem uma questão da violência direcionada contra a pessoa que muitas vezes, que no caso do Jamie, lá na série, sofre bullying, e ele sofre bullying onde? Na rede social, que é o filho do policial quem vai indicar para o pai a violência que foi sofrida por esse menino por parte da Kate, que praticou bullying contra ele, né,
categorizando ele como um menino feio, como que ele ia ficar sozinho, ou seja, que ele seria sempre um incel, que ele seria sempre um celibatário involuntário, percebe? Então ali cruza-se discursos muitas vezes violentos e aglutina e cada vez mais produz no sujeito uma forma mais radicalizada de pensar aquilo que ele já está pensando. Então é muito importante o papel das redes sociais. Nesse sentido, o bullying praticado nesse espaço, como eu disse, ele vai ganhar uma amplitude, porque outras pessoas vão lá e vão curtir aquele bullying praticado contra esse menino. Então, uma vez que é cada vez mais, né, vamos assim dizer, que esse bullying é praticado contra esse menino, mas vai se produzindo nele um ressentimento. E um ressentimento que vai ser projetado contra o feminino, percebe? Pelo seu fracasso amoroso, o seu não sucesso nas relações interpessoais com figuras do gênero feminino, vai produzindo cada vez mais ressentimento nesse menino, no Jamie. Isso aqui, fazendo um disclaimer, obviamente que isso não é uma justificativa para ele cometer um crime. Mas o que eu estou falando é o que quando vai se entender o que está por trás na série e que produz esse efeito todo sobre o Jamie, é todas essas relações, essa constituição que ele passa por ela, nessa constituição de eu, como eu disse lá no início da sua vida, o seu desenvolvimento psicossexual, que vai se produzindo nele, essa confusão que vai ter o cume, confusão psíquica que eu digo, que vai ter o cume aqui na sua adolescência, então essa dificuldade de lidar com o próprio corpo próprio da adolescência, que está retomando esse processo que eu disse de identificação do estado do espelho lá no início da sua vida, percebe? Então, alguma coisa foi acontecendo que a forma de lidar com os processos de identificação no campo masculino e feminino com esse menino, que leva ele a produzir, né, a ter ali um ressentimento na sua relação com o outro. E o outro, como eu disse, né, daqui a pouco eu vou entrar mais especificamente, eu vou só fechar essa questão da rede social e do bullying, né, praticado nela. Essa amplificação tida, então, nesse espaço, leva esse menino cada vez mais a se radicalizar, a cada vez mais dobrar a aposta no discurso, porque é só esse tipo de discurso que o alimenta, né? Como nós vamos falar da subjetivação, dos modos de subjetivação do incel, né? A lógica que tem por trás disso, ok? E o que acontece nesse campo digital? E aí está a estranheza do pai dizendo, esse menino só fica no quarto, não é possível que esse menino tenha feito isso. Ou seja, era um desconhecimento da família do que ele praticava e do que era praticado contra ele nesse espaço digital, o que chama a nossa atenção, como eu disse, eu como pai, e de todos nós que estamos discutindo esse assunto. Nós temos que entender essa lógica, o que está acontecendo com os nossos filhos, né? Então, o Jamie ficava no quarto e sofrendo bullying nas redes sociais e sendo alimentado nele esse ressentimento, né, que vai se manifestar. Esse ressentimento que, como nós veremos, essa transformação da dor psíquica em ódio, percebe? Mas enfim. Aí o espaço escolar produz e reforça ainda mais esse efeito de violência sobre... Eu sou daqueles que compartilham uma leitura Foucaultiana, assim, da forma que são constituídas as instituições, sabe? Onde é um processo muitas vezes repressivo, onde se observa, mas não se é observado, sempre sendo policiado. Isso vai produzindo aqui, agora saindo de Foucault e indo para uma nomenclatura freudiana, um mal-estar do sujeito que ele tem na relação com as instituições. Onde ali a heterogeneidade daqueles sujeitos ali presentes, que estão todos, muitas vezes, no mesmo período, né, de configuração e no mesmo período de desenvolvimento psicossexual, tendo se conhecendo o outro, dizendo o que o outro espera de mim, o que não espera, enfim, tudo isso acontecendo ali, vai virando um caldeirão a qual se manifesta nas redes sociais, mas também de forma presencial dentro da escola. E muitas vezes a escola é vamos dizer, é uma reprodutora desses modos que ali, que passam muitas vezes na rede, de uma repressão, e a escola muitas vezes, os funcionários, os educadores não dão conta de captar o que está se passando entre os alunos,
de forma assim a prevenir, a conseguir combater. Muitas vezes não é possível. E aí isso se manifesta lá na série. Quando aquela garota vai lá e espanca, bate no outro menino, porque supõe que ele estava junto, né, na violência que culminou na morte da amiga dela. Enfim, o espaço escolar, então, é um lugar que eu fui psicólogo escolar, né? Então eu não sou daqueles que particularmente romantiza a forma de funcionamento da escola. Eu geralmente tendo a olhar, como eu disse, com o olho Foucaultiano, assim, com as lentes Foucaultianas para isso, sabe? De como que foram feitas as disposições prediais, as grades, um lugar meio assim, meio nos moldes de presídios, né? Isso tem implicações nos modos de subjetivação das pessoas. Isso é inevitável. Então, esse enlace de rede social, do bullying, que é praticado tanto na rede como também no contexto escolar, foi reforçando e produzindo cada vez mais nesse menino aquilo que infelizmente nós vimos na série. Agora isso então nos leva a pensar os modos de subjetivação em céu e a lógica por trás dessa subjetivação. O que eu estou chamando de modo de subjetivação? São os discursos e práticas sociais que levam uma pessoa a se constituir, a poder se constituir enquanto sujeito. Então, veja bem, lembra que eu falei do campo simbólico, que que o sujeito, no início da constituição do seu eu, é puro imaginário, e que vai haver, então, a introdução do campo simbólico, que é o que vai marcar, propriamente dito, a cadeia simbólica, então, sim, o campo da linguagem como um todo. Então, nesse sentido, é o que vai sendo viabilizando o surgimento desse grande outro, né? É na relação com o outro que começa, então, esse eu especular. Então começa ali a surgir um eu especular, mas ainda não podemos falar de um eu propriamente dito. Como eu disse lá no francês, é um moi, né? Ainda não é um je. Aí quando chegar, então, o campo simbólico, esse sujeito foi introduzido no campo simbólico, começa então a haver aquela cisão, como eu disse, um recalque original lá no Freud, né? Vai haver essa cisão e vai começar então a surgir esse grande outro que advém pelo quê? Pela essa relação com o outro, né? Com o outro aqui, outro semelhante, outro com o minúsculo lá em Lacan, e também pela cadeia simbólica. Vai se estabelecer por meio da cadeia simbólica. É o campo simbólico que vai marcar e constituir esse grande outro. E o campo simbólico vem trazendo comportado em si as questões da cultura, o grande outro materno enquanto um significante no campo da linguagem, o grande outro paterno, todas essas leis, tudo isso está incorporado no campo simbólico e vai marcando e viabilizando, então, a possibilidade do surgimento de um sujeito. O que é um sujeito na psicanálise, especialmente lacaniana? É um significante que remete a outro significante. Por isso, Lacan vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Como a linguagem, percebe? Porque é assim que se vai constituindo, então, esse campo chamado de inconsciente. É a partir da linguagem, de um significante que remete a outro significante, o que vai marcando a possibilidade de surgimento de um sujeito, que é esse, que é um significante que remete a outro significante, que remete a outro significante, e é o que, em última instância, o que vai sempre importar lá na clínica. Não é o discurso vindo desse eu, esse eu cheio de ilusões, esse eu cheio de engodos, cheio de enganos, cheio de equívocos. Vai ser o discurso do outro, do grande outro. E o grande outro, essa cadeia simbólica, ela nunca é completa. Ela nunca dá conta de tudo. Porque ainda temos, lembremos lá dos registros, real, simbólico e imaginário. Então, não tem só imaginário, não tem só simbólico, tem o real, que não é capturado pelo campo simbólico. Que nós referimos a ele por via do simbólico, mas o simbólico não dá conta de toda a cadeia do real, de tudo aquilo que o real é. Né? Não captura o real. Uma das expressões do real, por exemplo, é o campo pulsional. Lembremos lá da ideia do corpo, de como o sujeito lida com o seu corpo, das questões pulsionais em torno das zonas erógenas. Então, o campo simbólico não captura tudo disso aqui. E nesse período, há algo que se perde. Na cadeia simbólica se perde algo. Né? E o que Lacan nos dá de recurso para dar conta desta perda?
né? Para colocar no lugar dessa perda, para nortear-nos enquanto sujeito, para que nós possamos então relacionar com o nosso próprio desejo. O pequeno objeto A. Ele é que entra como essa teoria propriamente dita de Lacan, né? Lacan que oferece esse recurso, né, teórico, para nós pensarmos como o sujeito vai lidar com essa falta no outro. Ou seja, porque o outro, como eu falei, ele não é completo, ele tem furo. E o sujeito, muitas vezes, vai precisar se amparar a partir da lógica da sua relação com esse pequeno A, para que ele, então, suporte a falha no outro. Percebe? E isso, nesse sentido, né, o que vai acontecer aqui? O Jamie, ele não dá conta de lidar com essa falha no outro. Ele tem dificuldades de lidar com essa falha no outro. E como que se manifesta essa ferida narcísica que se dá no Jamie, né? Que ele vai criando um ressentimento que vai ser projetado contra o campo feminino e assim vai ser canalizado, projetado no outro, aqui o outro semelhante, né? A minha ferida narcísica que produziu em mim esse ressentimento, eu vou eleger esse outro semelhante, outro com O minúsculo, né? Que é o campo feminino, as mulheres especialmente, para projetar todo o meu ódio. Aqui entra a ideia da lógica da subjetivação incel. Porque quando você vai ver o que os incels falam, você vai ver discursos do tipo assim: toda mulher é interesseira, toda mulher só quer dinheiro fácil, toda mulher não presta, toda mulher tem que ser submissa, toda mulher não pode fazer coisas e subjugar o campo masculino. E quando é que nós vamos ver isso se apresentar na série? Quando ele se direciona à sua mãe, aliás, quando ele não se direciona, porque ele ignora a mãe, ele ignora a sua irmã. Quando ele está com a psicóloga, essa cena que está passando agora na sua tela, essa cena é brilhante. Ele manifesta, ele dá uma virada de chave imediatamente quando ela solicita que o carcereiro, o responsável ali daquele ambiente, ela chama ele vira e dá um grito e bate na mesa e fala: por acaso você está se achando uma rainha? Percebe? Porque o feminino, ele não pode deixar que o feminino se sobreponha ao campo masculino, porque isso toca na ferida narcísica dele. E aí aparece então o ressentimento e ele precisa demonstrar isso de alguma forma, que é no ódio. Foi isso que aconteceu quando ele estava com a Kate. Possivelmente, não diz isso ali, mas o que pode ter havido ali? Ele pode ter se direcionado a Kate, a Kate foi e fez o quê? Fez aquilo que sempre ele espera que esse outro que não o ama, né? Esse outro que demanda, mas que nunca dá a ele aquilo que ele espera, que é o amor, que é ele ser o objeto, o único objeto desse outro, ele vai e direciona o quê? O ódio. Vai lá e, infelizmente, executa ela. Contra a psicóloga, a cena é fantástica, é brilhante, porque ele mostra rapidamente a modificação e o aparecimento reativo do ressentimento que ele carrega. Porque com a psicóloga ele demonstra isso de forma patente. É a hora que nós podemos fazer essa análise perfeitamente. Porque ele está tratando ela muito bem, com muita educação, de como que ela lida com ele. Ele tenta sugerir ali que ele é carinhoso, que ele é educado, que ele é um cavaleiro, mas daqui a pouco, quando ela sai um pouquinho do script do que ele quer que ela entenda que ele representa para ela, logo ele manifesta a formação reativa, né, que aparece no campo do ressentimento e do ódio direcionado ao feminino. Olha pra mim! Essa cena é muito didática, é muito importante, né? E como eu falei, e na forma de escamotear o campo feminino que ele faz com relação à mãe e à irmã. Ele não tem interação praticamente dele com a mãe e com a irmã. Porque ele só se direciona ao pai. Por isso que a lógica de subjetivação incel entra em cena. Porque os discursos do incel e dos red pill e dos black pills é exatamente isso. É de colocar a mulher sob uma posição de humilhação, de subjugação. A mulher precisa ser subjugada, precisa se colocar no lugar dela na avaliação desse grupo. Então essa lógica por trás disso é essa ferida narcísica dessa relação do sujeito com o outro. E aqui lembremos, outro, o grande outro. Sabe? O grande outro que tem uma falha.
para tamponar essa falha, eu me imponho enquanto um ser masculinizado, um ser viril, um ser que subjuga o feminino, para que o feminino se submeta àquilo que eu quero. Percebe? E aqui, nós entramos então no último ponto que eu prometi a vocês, que é a questão do ressentimento, que é resultado de toda essa lógica, né? Que é das experiências de frustração e de impotência desse sujeito frente à falha no outro, frente à falha que o campo simbólico tem e que não comporta, ele não consegue colocar no campo simbólico aquilo que ele está sentindo, esse ressentimento, essa forma de lidar com essa ferida que ele tem. É a única maneira que ele encontrou, a única saída é o sintoma que aparece no ódio contra o campo feminino. Né? Falar algumas coisas, melhor dizendo. Como que há uma fixação no campo imaginário. Ou seja, o simbólico não comporta. Então há uma fixação no campo imaginário. Por isso eu fiz aquela digressão de falar do estado do espelho. Há uma fixação nesse período, nesse contexto, percebe? Então aqui, o Lacan vai nos dizer o seguinte: o ressentimento é o apego a uma queixa, a uma dívida simbólica que nunca será paga. Por quê? Porque o simbólico tem furo, o outro tem um furo. Então nunca vai ser pago. É uma demanda nunca satisfeita, percebe? Pois o outro, ou o grande outro, sempre falha em dar reconhecimento absoluto para esse sujeito. Ele nunca vai encontrar reconhecimento nesse campo feminino. Então todas as vezes que ele frustra-se no campo da sexualidade, no campo da sua relação com o feminino, ele vai manifestar esse ressentimento e esse ódio que vai ser direcionado ao feminino. Isso que eu disse aqui agora, Lacan diz no seminário número 1, tá? Os escritos técnicos de Freud. A relação disso do desejo com o objeto A, né? O ressentimento é a mágoa de não ser o único para o outro. Eu não sou único, eu não sou nunca amado, eu não sou suficiente, eu não sou... Aqui entra a questão da mãe. A mãe tem um objeto que... Entre ele, no caso a mãe como objeto de desejo, né, do bebê, no primeiro objeto de desejo, existe uma lei, existe alguém que vai entrar no meio. Quem que é? O pai. No caso dele, a triangulação está feita. Esse pai, aí ele se identifica e idealiza esse pai. Ele não superou essa idealização que muitas vezes acontece ali quando se há a resolução do complexo de Édipo. Ou seja, há uma saída desse sujeito a qual ele para de ver os pais como aqueles estão idealizados. No caso aqui, essa identificação que ele tem com o pai, né, ele não consegue passar dela, ultrapassar ela. Percebe? E ainda continua idealizando o pai. Tem uma cena fantástica, né? Que os dois dizem da mesma situação, que é o pai falando que foi ver ele jogar futebol. E quando ele errava, o pai disse que virava o rosto para não olhar para ele não ver ele vendo ele falhar. Olha isso, gente. E aí o Jamie conta a mesma história. O Jamie, esse ponto é fantástico. O Jamie também conta essa história, que quando ele olhava, o pai dele não estava olhando para ele para não ver errar. Percebe? Então, é disso que se trata, a idealização desse pai, essa identificação nesse processo, como eu disse, do estado do espelho, com esse pai, com essa figura paterna, e que ele não conseguiu lidar, então, com essa falha no outro. O outro não é completo, o grande outro aqui, que é constituído, né, de uma cadeia de significantes. Ele tem furos, ele tem falhas, e todas as vezes ele tenta idealizar seu pai. Ele bota o pai numa posição idealizada. É só você passar a analisar, rever a série com os nossos comentários. Deixa aqui no comentário se você percebeu isso, o que você percebeu, né, também dessa situação. E por fim, recorrendo aqui a Slavoj Zizek, né, no trabalho que ele tem, que chama-se o Sublime, o objeto da ideologia, onde ele diz que o ressentimento é uma estratégia imaginária para lidar com a falta no outro, mantendo o sujeito preso a uma demanda sempre insatisfeita. Então, assim, não é uma relação do sujeito com o seu desejo e o objeto A propriamente dito. Mas ele não consegue lidar com o furo no outro, no grande outro. Ele não suporta esse furo no outro. E não suportando, produz nele, então, uma ferida narcísica, a qual ele é transformada, né? Essa dor psíquica que acontece, produz, então, um ressentimento, a qual a única maneira que ele encontra é eleger um objeto aqui no campo do feminino para projetar, então, para destilar, então, para conseguir canalizar todo o ódio que ele tem dessa ferida que ele sofreu nessa sua trama psíquica, vamos colocar assim. Ok?
Então, mas eu quero ouvir de você. Deixa aí nos comentários o que você pensou, o que você achou do conteúdo de hoje, o que você achou da série, qual que é a sua interpretação, se você concorda, se você discorda de alguns pontos que nós levantamos aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seu like, deixa seu comentário, deixa aí compartilha esse vídeo, né, com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai sempre nos ajudar aqui, tá bom? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo aqui no canal e até o seu próximo Psique em Cheque. Valeu!